fazer ontem, né? Nesse congresso. Quando eu comecei o meu trabalho na terapia regressiva, não quando eu comecei, quando eu comecei a entrar em contato com a terapia regressiva, as primeiras leituras, isso aí já deve ter aí muitos anos, talvez uns 20 anos, mais ou menos, as primeiras leituras, ainda sem ter feito nenhuma formação. Eu me lembro que naquela época a terapia regressiva, na verdade, era conhecida como terapia de vidas passadas. Depois do tempo foi passando e tiraram os S's das vidas passadas e ficou terapia de vida passada, porque passou-se a entender, claro, que tudo que está do presente para trás era uma vida passada, e no processo regressivo você pode estar entrando em contato com conteúdos traumáticos da sua infância na vida atual. Mas aí o tempo foi passando e a gente começou a abandonar até essa denominação, apesar de eu saber que existem muitas sociedades ainda com esse nome, se referindo à terapia de vidas passadas, e começou a se usar muito o termo terapia regressiva. E a impressão que eu fico é que a gente começou a perder um pouco o contato com a ideia das vidas passadas. Eu me lembro que no primeiro congresso aqui em Salvador, um dos palestrantes, não durante a palestra, mas numa conversa informal, ele hoje não está aqui, né? Ele falava assim, não, toda terapia é regressiva. Eu fiquei pensando, meu Deus, então no congresso de terapia regressiva pode-se falar de qualquer coisa. Eu fiquei pensando, não, mas nem toda terapia é regressiva, tem terapia que não é regressiva. Enfim, eu começo a perceber, e isso me inquieta um pouco, que ao longo do tempo, o movimento, talvez alguns terapeutas, parece que se esquivam um pouco de lidar com a ideia das vidas passadas, apesar dela ser um fato que emerge, que é eminente no próprio processo terapêutico. As nossas referências, não é, básicas, falam das vidas passadas de uma maneira muito espontânea, muito aberta. A gente hoje vê alguns terapeutas de regressão até dizendo assim, não, eu faço a regressão, mas eu não preciso nem tocar que aquilo é vida passada. O paciente deixa ele mais pensar que é uma imaginação só. Tudo bem, se ele não acredita em vida passada, tudo bem. Eu acho que ele pode até partir do ponto de vista que seja um processo imaginativo, com certeza, às vezes até é mesmo, né? Mas o fato de você não se posicionar como alguém que no seu processo terapêutico acredita que existem causas que vêm de vidas passadas, eu acho que tira da terapia de vidas passadas uma força que é única dela. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, que eu tenho batido muito essa questão e eu quero avançar um pouco mais nessa reflexão. Eu acho que a terapia de vidas passadas, a terapia regressiva, vamos usar o termo assim hoje, né? A terapia regressiva, uma das grandes forças que ela traz é esse processo reflexivo sobre o fato de que todos nós somos individualidades reencarnantes. Isso traz consequências, desdobramentos que precisam ser analisados. Porque quando o médico trata de um paciente, ele não deveria tratar só do sintoma. Ele deveria ajudar esse paciente também a criar condições para que ele se torne uma pessoa mais saudável. Na verdade, a gente sabe que isso não acontece. Mas assim deveria ser. Não basta fazer com que uma pessoa fique curada. É preciso que ela aprenda a não adoecer de novo. Ou pelo menos que ela entenda quais foram as causas que a levaram a adoecer. E o que eu percebo hoje, talvez por força desse pragmatismo desse mundo contemporâneo, é que a terapia regressiva, alguns terapeutas regressivos têm entrado muito nessa linha pragmática, imediatista de erradicar sintomas. Então, olham para o paciente como se fosse um sintoma que precisa ser erradicado. E parece que tem até uma certa vaidade, um certo trunfo da velocidade com que conseguem erradicar aquele sintoma. Eu consigo em 2, 3 sessões. Eu consigo em 4, 5 sessões. Eu faço uma regressão e o sintoma cai, a pessoa sai dali curada. Sai curada? Será? Quando a gente entende a complexidade a qual a terapia regressiva nos leva, que é o fato processual das múltiplas existências, dá para imaginar que você ajudar aquele paciente a tomar consciência, a elaborar aquele trauma é suficiente para que ele realmente se torne curado? Eu realmente não acredito nisso. Eu acho que a terapia regressiva ela tem implicações muito maiores, que precisam ser
pensadas e tratadas dentro de um consultório. Eu tenho uma formação psicanalítica, então vocês já imaginam, né? As pessoas antigamente, ainda hoje, fazem psicanálise anos a fio. Eu até entendo de um processo de busca pessoal, que não precisa ser necessariamente com o terapeuta o tempo todo, mas pode ser um processo que a pessoa se desdobra ao longo da vida dela. Ele é um processo infinito, é um processo que vai acontecer para sempre. Mas ela precisa ser startada, ela precisa ser impulsionada. E a dor, o sintoma, ele vem justamente para isso, para tirar a pessoa daquela zona de conforto. Se o terapeuta não ajuda essa pessoa a se perceber num processo de crescimento, que é o que o fato da reencarnação nos conduz, essa pessoa ela vai voltar à sua zona de conforto assim que o seu sintoma seja erradicado. E a gente percebe isso, ela vai voltar a adoecer, ela vai voltar a ter problemas de novo. Então a gente começa a pensar aqui a ideia do self, não é? Aquele paciente que está ali, ele é só um sintoma? Não, ele é muito mais do que isso. Ele é um complexo muito amplo, um complexo em um processo de transformação. A ideia do self, ela varia. É muito difícil você conceituar self dentro da área da psicoterapia, porque cada autor tem uma noção diferente. Tem o self orgânico do Roger, tem o self mais social. Com o Freud nós vamos entrar na noção do self, onde ele vê o ego como uma figura proeminente, mas também os conteúdos reprimidos, todas as pulsões inconscientes também presentes nessa estrutura do self, mas um self muito ligado à vida material, não só orgânico, que apesar do Freud ter uma visão muito materialista, ele acreditava que a mente era mais do que o próprio cérebro. Não o espírito, com certeza, longe disso, mas ele acreditava que era mais do que isso, claro. Então, tem o self freudiano, que é um self muito mental, né, do contexto dessa vida. Já o Jung vai avançar para uma ideia de self mais amplo, um self como um arquétipo ao qual se agregam outros arquétipos do inconsciente coletivo, uma visão mais ampla. Ele vai colocar, inclusive, ele vai até falar disso, né, do self sendo alimentado com uma parte componente, uma parte de um self total, que seria a força criadora da natureza, que a gente poderia chamar de Deus ou qualquer outra terminologia que a gente queira, o poder criador. Então Jung já vai alargar. Aí vem o self dos espiritualistas, que já consideram aí a questão da vida após morte, da realidade que advém depois da morte do corpo físico, as possibilidades das múltiplas encarnações presentes no self, não só o conteúdo da vida passada, mas o conteúdo das vidas anteriores, registrados nessas estruturas inconscientes, marcando a totalidade desse self. A gente pode pensar num self transpessoal, hoje a gente pode pensar no self disso, com essa designação, porque a física quântica hoje vem trazendo uma contribuição muito interessante para quem quer avançar num processo de autocompreensão, num processo de percepção sistêmica de si mesmo dentro do contexto maior do universo, do cosmos, enfim, de toda a criação. Então nós podemos pensar num self transpessoal, um self que transcende a tudo que a gente imagina, inclusive a questão espiritual, transcende até a isso, numa totalidade sistêmica da qual você seria só um apêndice emergente. Então são possibilidades incontáveis para a gente designar o self. Mas a grande questão que eu proponho aqui é que, ao olhar o nosso paciente, a gente tem uma visão de um self dinâmico, um self subjetivo, que esteja atrelado à capacidade perceptiva desse paciente. Dentro da visão, dentro das possibilidades que esse paciente traz para crescer, para evoluir, a gente precisa trabalhar com ele uma noção dessa totalidade, para ele se perceber no seu momento, no momento da sua dor, e se perceber, após a passagem desse momento da sua dor, ele se perceber nas suas possibilidades de crescimento. Então cada um vai chegar no nosso consultório com a visão. Tem gente que não vai acreditar na reencarnação e vai ver na terapia regressiva apenas um processo imaginativo. Tudo bem, vamos pensar com ele, talvez um self freudiano, talvez um self orgânico, talvez um self junguiano. Tem gente que já chega aberta às ideias espiritualistas,
Vamos avançar para uma percepção de certo mais espiritualista. Tem gente que já chega com noções mais avançadas ainda, totalmente desapegados da forma, da estrutura material. A gente pode pensar num self mais transpessoal. Enfim, se o som voltar, que ele falhou aqui, né? Voltou não, voltou. Então a minha proposta é que a gente comece a pensar em apresentar ao nosso paciente, dentro do contexto que ele se encontra, como um aluno que chega numa escola e vai fazer uma prova de avaliação para ver em que nível que ele se encontra, um entendimento de self. Para que dentro dessas possibilidades que ele vislumbre, no seu alcance perceptivo, no seu alcance de maturação, ele possa ir além do que ele está agora, que é o que o sintoma está convidando. Então, a terapia regressiva, ela pode trazer para o terapeuta uma possibilidade enorme de ajudar esse paciente a entrar em contato com as questões do seu self. Ele pode trazer, primeiro, quando esse paciente ele entra em contato com os seus próprios conteúdos de vidas passadas, com os seus traços de caráter. Não basta curar um sintoma, é preciso mostrar que traços de caráter esse paciente traz que fizeram com que ele não elaborasse o trauma quando o trauma ocorreu. As perspectivas da sua personalidade global, quem ele vem sendo ao longo das vidas sucessivas. Mas não só os sintomas que a gente considera negativos, mas também os aspectos positivos dessa personalidade. A gente tem esquecido muito disso. Acho até que o Hans vai falar disso e deve ter uma sincronicidade no ar aí nos últimos tempos, porque eu tenho pensado muito isso. É preciso aproveitar o que esse paciente traz de aspectos positivos de vidas passadas para fortalecer a sua personalidade atual. Freud falava disso. Freud falava da importância de fortalecer o ego do paciente para que ele saísse, para que esse ego mais fortalecido, mais flexibilizado, ele fosse capaz de elaborar os traumas que não haviam sido resolvidos. Então, quando você ajuda esse paciente a tomar consciência dos aspectos positivos que ele já vivenciou em vidas passadas, você ajuda esse paciente a ganhar uma força que muitas vezes ele perde diante do sintoma que ele está vivendo. Eu me lembro que um fato muito marcante para mim, que começou a me chamar a atenção, foi um paciente, tem uma aguinha aqui, só que aguinha com gelo para quem está fazendo palestra não é bom negócio. É preferível depois uma aguinha sem gelo. Um paciente, ele me procurou, e esse paciente tinha um problema sexual muito sério, né? Ele tinha uma compulsão muito séria no campo sexual, que o fazia sofrer bastante, e nós começamos a procurar algumas vidas deles passadas. E ele tinha alguns aspectos interessantes na vida atual dele. Ao mesmo tempo que ele tinha essa compulsão sexual, ele tinha uma certa fragilidade emocional, mas tinha uma força física enorme. Ele era flamenguista, ainda era, e ele tinha um prazer enorme de sair do Maracanã depois de um jogo e andar na rua, no meio da torcida do time adversário com a camisa do Flamengo. Ele tinha um prazer enorme. E nós começamos a ver algumas vidas passadas dele. Numa delas, ele tinha sido um guerreiro muito forte, com uma força enorme, e ele entrava no meio dos inimigos, de espada na mão, desbravando, matando. Numa outra vida, a fragilidade dele apareceu. Ele tinha uma irmã, ele era um contador, tinha sido submetido pela irmã, morreu na miséria. E numa outra vida, a compulsão sexual dele apareceu. Ele havia sido um escravo negro e ele era usado sexualmente pela dona dele, pela senhora lá do engenho. Isso me chamou muita atenção porque, vejam bem, parece até três personalidades antagônicas, né? Elas eram meio que estanques, parece que elas não haviam se agregado. A gente pensa muito no processo de individuação que o Jung vem nos convidar. Eu comecei a ver como que era importante para aquele homem que tinha sido submetido lá pela irmã numa outra vida, como era importante a força daquele guerreiro. E a força daquele guerreiro equilibrada com aquela personalidade mais submetida podia trazer um certo equilíbrio para a agressividade dele. Nós começamos a trabalhar essas questões, paralelamente à questão da elaboração do trauma sexual que havia sido mais forte. Ele se tornou muito mais forte, o ego dele se firmou, ele resolveu o problema dele, foi um processo de um ano e meio, mais ou menos, nem me lembro por aí. Mas foi um processo, onde ele não só resolveu o problema dele,
mas ele se reencontrou com novas perspectivas para a vida dele. Então, nós podemos encontrar o self apenas em conteúdos das vidas passadas e valorizar o lado positivo desse paciente, valorizar coisas importantes que venham a contribuir, que venham a agregar ao poder de elaboração, ao poder de resistência, ao poder de lidar com as situações da vida atual. A terapia regressiva pode nos ajudar a entrar em contato com os arquétipos desse paciente. E os arquétipos, usando aí uma linguagem junguiana, vão ajudar a gente a entender o papel social desse paciente, como que ele se insere no grupo social dele, qual é o papel que ele está exercendo, que tipo de arquétipos ele traz presente dentro dele, que faz com que ele tenha determinadas posturas sociais. A terapia regressiva pode nos ajudar a isso. A questão espiritual também. Voltando aos arquétipos, tem uma questão interessante, eu estou aqui olhando o relógio, porque não tem ninguém controlando o meu tempo, Quando os outros forem falar, sou eu que vou controlar. Voltando aos arquétipos, a terapia regressiva pode ajudar também numa questão que é muito interessante, que é criar um arquétipo que seja protetor para esse paciente. Eu me dei conta dessa situação com uma paciente que tinha um problema de pânico muito grave, e ela sofria muito. E a gente estava com um pouco de dificuldade de realmente erradicar os sintomas. Então, numa regressão que a gente fez, no final da regressão, eu fiz uma vivência imaginativa com ela. E eu propus a ela, depois da regressão, ainda naquele estado alterado de consciência, que ela imaginasse um lugar da natureza, e ela, nesse lugar, ela encontrasse alguém que pudesse vir protegê-la, que pudesse vir ampará-la. A gente usa isso um pouco com criança, em psicologia, ajudar a criança a criar um animal de poder, que dá a ela uma sensação de força diante dos temores que ela traz. A gente usa isso bastante, que tem um resultado muito bom. Eu aproveitei essa ideia e usei isso nesse processo. Eu propus a essa paciente que ela criasse uma vivência imaginativa de alguém que viria protegê-la e ampará-la nesse lugar. E ela viu uma mulher que vinha protegê-la. Era um espírito que realmente veio? Não sei. Pode ser que sim. Era só uma imaginação? Não sei. Pode ser que sim. Eu só sei que depois disso, todas as vezes que a crise de pânico se iniciava, ela pensava nessa proteção e a crise passava. Nós viemos depois a resolver a questão, encontrar o foco traumático. Mas nós encontramos nessa vivência arquetípica, nessa vivência imaginativa de criar um arquétipo protetor, um arquétipo curador, um instrumento paliativo para que ela pudesse, nesses momentos de sofrimento em que ela sentia que ia ser tomada pelo pânico, ela tivesse onde se socorrer. Seria mais ou menos a mesma coisa que tomar um Rivotril, só que o Rivotril sem grandes efeitos colaterais. Com certeza, pode criar uma dependência? Até pode, mas sem grandes efeitos colaterais. Então, a busca desses aspectos que transcendem a personalidade, arquetípicos, pode ser usados também nisso, ajudando o paciente a criar um arquétipo curador. A busca do self na terapia regressiva pode levar também o paciente a entrar em contato com as vivências com outras entidades espirituais, com certeza entidades boas e às vezes entidades ruins que perseguem ele. E aí vejam que aspecto do self importantíssimo a terapia regressiva pode nos levar. Porque quando um paciente ele entra em contato com uma individualidade espiritual que o está assediando, que o está perturbando, a nossa tendência maior e simplista é tentar resolver aquele problema. Claro, tentar ajudar, ver o que pode ser feito para fazer aquele desligamento. Às vezes é quase um processo ali meio de doutrinação, mas enfim, de caso para caso isso vai depender. Mas tem uma pergunta que é inevitável, que emana desse momento, que vai ajudar esse paciente na busca do seu self pessoal, que é o seguinte: por que esse indivíduo, esse paciente, se tornou predisposto àquele tipo de aproximação? Porque aquela aproximação diz de algo que está presente naquela própria individualidade, na individualidade daquele paciente, que precisa ser tratada. Então são aspectos que a gente se perde quando fica focado só no sintoma. E os próprios aspectos da transpessoalidade estão presentes também num processo regressivo. Porque quando o paciente ele entra num estado alterado de consciência, ele entra num espaço que é multidimensional, que é atemporal.
E dependendo do nível do mergulho e das percepções e das sensações que ele tenha, ele pode voltar dali com uma sensação de uma amplitude existencial muito maior. E é muito importante explorar isso também, porque dependendo da maturidade desse paciente, isso faz parte do self dele, de se perceber enquanto uma parte, como uma partícula de um todo muito maior, o que ajuda em muito a relativizar os seus próprios problemas. Então, eu vejo na terapia regressiva uma possibilidade enorme de ajudar o seu paciente, nosso paciente, num processo de crescimento. Ele bate a nossa porta pensando que tem um sintoma que ele quer resolver. Mas, na verdade, ele bate a nossa porta porque o sintoma que surgiu para ele é um convite para que ele avance. E muitas vezes alguns terapeutas se comportam como os médicos tradicionais hoje, meio organicistas, meio mecanicistas. Pensam no sintoma. Vamos resolver o sintoma. Alguns até se vangloriam, né? Alguém pegou uma aguinha para o Sandro. Obrigado, Sandro. Alguns se vangloriam, né, da velocidade. Eu fico muito preocupado com isso. Naquela mesa redonda que o Dalino fez, quando a gente esteve aqui em julho, né? Eu falei justamente isso. A velocidade é uma característica do mundo moderno, onde as pessoas correm sem saber porquê, onde as pessoas tomam fluoxetina e tomam Rivotril para poder sobreviver, porque não resistem à ansiedade que brota dentro delas mesmas. Um mundo onde a depressão está prestes a se tornar a segunda maior causa, não, já é a segunda maior causa de incapacitação no mundo e vai se tornar a primeira. A perspectiva é que até 2020 se torne a primeira causa de incapacitação no mundo. Então, essa característica acelerada desse mundo é o que nós queremos para a terapia regressiva? Eu não quero. Eu quero algo maior, mais estável, mais processual, onde a gente possa se perceber num processo, não numa ânsia de se curar para gozar. Até porque o gozo total, na visão freudiana e lacaniana, é a morte. O gozo total ele não existe, ele é a morte. Aliás, a nossa sociedade de consumo é uma sociedade autodestrutiva por causa disso. Porque ela estimula o gozo total e ela não percebe que vai se destruir. Mas esse é assunto para uma outra palestra, né? Então a terapia regressiva, ela pode ajudar ao terapeuta e ao paciente a fazerem essa aliança analítica, numa visão psicanalítica freudiana, para que ambos possam crescer juntos. E aí o terapeuta ele vai ter um papel de acolher esse paciente, de tratar esse paciente na queixa que ele traz, claro. Ninguém vai falar de self com um paciente que está ali se contorcendo de angústia, de dor, de sofrimento. Então tem que acolher, tem que tratar, com certeza. Mas existe um momento em que precisa orientar, precisa encaminhar, precisa direcionar, precisa colocar bandeirinhas que sinalizem possibilidades futuras, possibilidades de amadurecimento, de crescimento. Esse, eu acredito, é um papel da terapia regressiva, pela perspectiva que o paradigma da terapia regressiva nos proporciona, que é a perspectiva espiritual, reencarnacionista, transpessoal, seja lá o que for. Então, como que nós vamos orientar esse paciente? Falando disso, conversando, né? O Dalino fala, né, que depois da terapia tem a conversa, né, a conversa terapêutica. Com certeza, chega um ponto, depois que o processo terapêutico realmente amadurece e que alguns efeitos são encontrados, que começa a haver ali mais uma conversa terapêutica. Existe espaço para isso. Não fazer convencimento, doutrinação, não é isso. Mas fazer as perguntas certas, né? Depois de você ver essas regressões, o que você acha da perspectiva da regressão na sua vida? Como você se enxerga? Como você se situa? E ajudá-lo a perceber isso. Eu hoje acredito, né, que nesse processo de busca interior, é muito importante que cada um de nós, e que os nossos pacientes também escutem esse estímulo, tenham espaços de meditação na sua vida. Espaços para entrar em contato com a sua própria transcendência. E muitas vezes os nossos pacientes não vivem isso. Muitos até são religiosos, mas que vivem a sua religiosidade de uma forma muito ritualística, muito dogmática, sem que tenha uma ressonância profunda dentro deles mesmos. Quando eu falo de uma meditação, é um momento em que essa pessoa pode sentar
e ouvir o seu eu interior, sentir o seu próprio self. Isso é uma necessidade não só do paciente, mas de cada um de nós. Nós estamos vivendo um processo aí que eu acredito que é de expansão da nossa consciência. Até falamos um pouquinho ontem, né? Foi eu e Pedro falando sobre a questão dessa possibilidade da comunicação mental mudar o padrão do planeta, né? Ninguém mais vai poder ser hipócrita, né, Pedro? Com certeza. Mas esse processo tem nos levado a uma amplitude das nossas intuições. Então, estimular o paciente a ouvir, a seguir o seu mestre interior, que pode ser o espírito, pode ser a voz do seu amadurecimento, pode ser, não importa, mas que ele aprenda a escutar, que ele aprenda a se autoanalisar. Quem entra num processo de análise do ponto de vista psicanalítico tradicional, dificilmente sai dele. Dificilmente sai do seguinte, não da análise com o terapeuta, com o psicanalista, mas dificilmente sai de um processo de autoanálise. Nunca mais vai parar. Ele termina a terapia, mas ele vai continuar a ser autoanalítico pro resto da vida, porque ele criou o hábito daquilo, ele se condicionou àquilo, ele ficou ali 1, 2, 3, 4 anos fazendo psicanálise, ele se acostumou tanto a se olhar que ele não para mais de olhar, e isso é fantástico, porque ele se torna autocrítico, no sentido mais maduro do termo. Então eu proponho isso, que a gente ajude o paciente a se tornar um autoanalista do ponto de vista que o paradigma da terapia regressiva nos propõe, no ponto de vista espiritual, no ponto de vista transpessoal. E o próprio terapeuta em si, ele precisa aproveitar, na busca do seu próprio self, aproveitar aquele momento do setting analítico para se conhecer melhor. Freud falava disso quando ele fala das contratransferências. Aquilo que o seu paciente inspira em você, fala de você mesmo. E às vezes a gente se coloca numa postura muito egocêntrica, muito narcísica do todo saber e não se enxerga diante daquele paciente, não se enxerga diante das motivações que aquele paciente está se trazendo. Então, se autoanalisar, se auto-ouvir, perceber as emoções, compartilhar lado a lado com o seu paciente a sua própria demanda de crescimento, porque ele também vai se sentir estimulado a isso. Então, nós precisamos fazer isso, precisamos estar atentos a essas trocas com o nosso paciente, porque nós estamos vivendo momentos assim de profundas transformações, e o terapeuta regressivo, ele tem no seu setting analítico ali um campo de pesquisa enorme, não uma pesquisa acadêmica no sentido ortodoxo do termo, que como já aconteceu e como ainda deve acontecer, mas uma pesquisa mais empírica, que possa produzir resultados pessoais muito grandes. Não importa se a sua verdade vai ser compartilhada por outras pessoas. Se aquilo que você descobre no seu set analítico contribui para o seu trabalho, contribui para você enquanto ser humano, ótimo. Mas não deixe de olhar para isso. O que o seu paciente te diz quando senta ali, não o que ele fala na linguagem verbal, mas o que ele te diz enquanto personagem, enquanto história, é um campo de pesquisa e de descobertas incomensuráveis para quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir. Mas é preciso fazer essa leitura, porque existe uma demanda pelo nosso próprio self, que nós precisamos alcançar. E eu acho, só para terminar, que esse campo de pesquisa, nesses momentos de transformação que nós estamos vivendo, ele não deve estar ficando restrito somente a um processo de amadurecimento pessoal. Eu acredito muito, e tenho feito disso uma grande motivação na minha vida. Nós precisamos compartilhar, produzir. O terapeuta regressivo hoje, quando ele surge dentro desse paradigma emergente da transpessoalidade, ele tem um comprometimento com a produção literária, a produção verbal, a produção dos encontros, a produção de estar testemunhando ele mesmo aquilo que ele vivencia, aquilo que ele acredita. Não fugir disso para se enquadrar dentro desse modelo, desse paradigma tradicional que nos levou até onde nós estamos. Mas ele sim seja um referencial de mudança nesse mundo. Mas é preciso que ele acredite e valorize o que ele está vivendo, que é justamente o fato de que a terapia regressiva nos remonta à ideia de que somos individualidades reencarnantes com todas as consequências que ele vem desse fato. É preciso que isso seja pensado. Então essa é a minha proposta para vocês, que avancem, que nós façamos a diferença, que nós não cedamos aí ao convite ardiloso de nos rendermos aos modismos de uma sociedade que está prestes, que está em vias de sucumbir.
Se existe algo a ser feito, é preciso que alguns pioneiros, e nós somos ainda, tanto somos que num congresso desse, é o 5º congresso, somos poucos aqui, poucos assim em termos, né? Esperava muito mais, por quê? Porque ainda é uma luta, ainda é um processo realmente de avanço, mas que nós poucos que estamos nos tornando conscientes disso, possamos fazer alguma diferença, possamos estar pesquisando e possamos estar produzindo, sendo produtores de conhecimento, em qualquer espaço, no microespaço dos nossos relacionamentos pessoais ou no macroespaço dos textos escritos, dos livros, dos congressos, das palestras, não importa, mas que cada um ocupe o seu papel. Então esse é o meu convite, agradeço aí a atenção, procurei ser bem responsável com o tempo. Então a gente tem 5 minutos que o Italino propôs, né?